这次我真的睡着了。Vamos apresentar a história da lenda da serpente de Igreja de Rosário. A Igreja do Rosário dos Pretos foi construída pelos escravos no período da colonização. Ao lado da igreja tinha um pelourinho onde matava os negros e dentro da igreja eles rezavam os textos nessa igreja. Muitos escravos eram sacrificados e torturados. Depois de muitos anos, o piso da igreja começa a levantar. Ele levanta como se fosse uma pessoa levantando, completamente, aproximadamente meio metro de altura. Muitas pessoas já tiveram a graça de ver 4 vezes, pois é, de 7 em 7 anos, que o piso levanta. Muitos padres já passaram por esta igreja, mandaram trocar o piso, mas não adiantava, o piso continuava levantando. Existem 2 versões. A primeira diz que as almas dos escravos que estão lá dentro da igreja estão querendo sair para um lugar melhor, pois estão soterradas pelas pedras e pelo massacre. Na segunda versão, o frei, que veio para as Caxias há muitos anos, falou que aquela igreja fora construída em cima de um vaso marítimo, que quando as ondas do mar prestam a facção, vem com força de ar e levanta o piso da igreja. Essa é uma versão científica, mas a lenda não é esta. Existe uma lenda que data mais ou menos 200 anos, diz que havia um padre naquela região muito bom e que ainda tinha mãe. Sua mãe era uma pessoa de má índole. Ela morreu por ser mãe de um padre, foi enterrada dentro da igreja. E aí, essa mãe virou uma fera, chamada a serpente da Igreja do Rosário. Dizem que essa serpente, de 7 em 7 anos, e que a parede da igreja vai rachar, a igreja vai explodir e a serpente vai sair por cima do teto e sairá pelas ruas de Caxias, comendo todas as pessoas da cidade. Naquela região de muito tempo, essa igreja era muito contada e respeitada. Diziam que a tal serpente estava criando asas para ficar semelhante ao dragão de São Jorge. Segundo o professor Manuel de Páscoa, uma das pessoas que dizia ter presenciado o fato, saudosa Silvadria Guimarães, grande catequisiana de Caxias. Mas não para por aí. Além de carregar esse
histórico que corrobora para o mito. Moradores relatam a presença do animal no subsolo da cidade. Quando eu era criança, minha mãe, que é devota da Santa, nos levou na procissão. Lembro dela ter dito que a mesma cobra que habita debaixo da igreja poderia nos atacar e não obedecesse. O engraçado é que era possível ver as rachaduras na catedral. Daí o medo tomava conta, relata Nonato Araújo, hoje com 65 anos. Frank Chave nos conta que, apesar da serpente fazer parte do imaginário caboclo do município, ela é presente, principalmente no povo antigo, envolvida com contexto histórico e se dissipa em vários mitos. O princípio cristão, uma serpente tentava contra o paraíso de Adão e Eva. Na metodologia negra, se apresenta a medusa, que petrificava quem a olhasse, assim que a lenda também norteia o imaginário amazônico, e ela alerta que não é somente na Catedral de Itacoatiara, na Catedral do Pará, Nossa Senhora de Nazaré, lá também essa lenda de que a padroeira do Pará está sobre a cabeça de uma lendária cobra gigante. O enredo de que uma enorme cobra habita na Amazônia já esteve presente, não só em relatos de moradores, mas a riqueza desse encanto também foram parar nas telonas de cinema na década de 90. O filme Anaconda levou a história para diversos países do mundo, mas ao contrário diz a lenda que a cobra gigante não só estremecia nas paredes, ela devorava pessoas na selva amazônica. Mesmo com tanta criatividade, detalhe da lenda de Frank Chave conta que o imaginário caboclo não é tão recorrente nos dias atuais. Era forte até a década de 80. Hoje, a lenda da cobra grande de matriz serve de parâmetro braçarial para indicar a riqueza cultural imaterial. O povo itacoatiarense finaliza rica em encantos. É uma coisa certa. A lenda da cobra grande surge das profundezas para encantar os visitantes da Amazônia. Mas não para por aí. A igreja foi construída por escravos. Ao lado da igreja tinha um pelourinho, onde matava os negros, e dentro da igreja eles rezavam os textos. Nessa igreja tinha muitos escravos, eram sacrificados e torturados. Depois de muitos anos, o piso da igreja começa a levantar. Levanta como se fosse uma pessoa levantando completamente, aproximadamente meio metro de altura. Muitas pessoas já tiveram a graça de ver 4 vezes, pois é, 7 anos o piso se levanta. Puh! Muitos padres já passaram por essa igreja. Mandaram tocar o piso, mas não adiantava. O piso continuava levantando. Pois é. Existe uma lenda que a data mais ou menos de 200 anos diz que havia um padre naquela região muito bom que tinha mãe. Essa mãe não tinha uma das melhores índoles. Era uma índole muito ruim. E ela morreu enterrada e virou essa serpente. Naquele tempo, essa lenda era muito contada, respeitável, dizia que tal serpente estava criando asas. Para virar o quê? Para virar um dragão. Vixe!